Oi, gente. A gente passou por um momento agora da aula que a gente conversou um pouquinho antes, que foi a laminação do tecido, que é transformar o tecido em papel, ou poderia substituir o tecido que a gente usou por papel de presente, e a gente repetiu a costura. Então, só lembrando aqui, a gente já construiu tudo isso aqui juntos, né? A gente já fez essa capa juntos. Foi com papelão, filtro de café, a gente fez essa costura, a gente fez essa textura com o verniz e a cola que a gente criou, e vocês envelheceram o papel que vocês receberam no kit, quem fez a inscrição através de um apoio da comunidade que mora, né, do bairro que mora, e envelhecemos o papel, recebemos a linha, a agulha, enfim. A gente já foi elaborando e construindo algumas coisas, tá certo? Hoje a gente repetiu a costura, a gente pegou o papel aqui, que eu pedi para vocês deixarem guardado, transformamos aqui, no mesmo tipo de costura, só que a gente vai finalizar de outra forma. No primeiro dia, e talvez aí, né, pela minha falta de prática mesmo, desse novo modelo de fazer as coisas online, a gente usou o filtro de café e eu não avisei para vocês que a gente ia fazer isso. Então, assim, eu vou dar uma alternativa ao uso do filtro de café, tá certo? A gente vai usar aquele papelão que a gente usou e que ficou ali umas sobras, uns pedaços, e eu vou mostrar para vocês como deixar esse papelão preparado para texturizar uma capa, tá bom? Para fazer um acabamento de uma capa, para criar uma textura diferente dessa capa, tá? Então a gente se vê naquele outro formato do vídeo. Estou arrumando aqui a bancada, então eu vou precisar de água, um refratário, um pote de sorvete com água e o papelão. Vou mostrar para vocês aqui como a gente vai fazer. Olha só, gente, retornando aqui com a nossa bancada preparada, água e o papelão, para a gente pensar uma outra forma de texturizar a nossa capa, de criar uma outra capa com o papelão, tá? Lembrando aqui, olha o que a gente já construiu. Então eu vou tentar desmanchar esse papelão, gente. Eu vou colocar na água para ele quebrar um pouco da textura dele, tá? Vou deixar ele de molho, não tem muito segredo. Vou usar como a gente fez ali no filtro do café. Se vocês lembram, a gente usou pedaços diferentes e criamos um retalho, uma dinâmica ali, tá? Então eu vou molhar o papelão para quebrar um pouco a celulose, ele ficar um pouco mais maleável e me dar mais possibilidades de trabalhar com ele, tá? Não tem muito segredo. E aí, lembrando que a nossa dinâmica da oficina é essa, é de transformar as coisas que estão ali junto da gente, de usar o mesmo material repetidas vezes, tá? Vou deixar ele preparado para fazer a nossa capa, que vocês já sabem como cortar, como medir, mas a gente vai repetir o processo para deixar ela pronta ali descansando. Vocês lembram que a gente laminou o papel hoje, ele já ficou ali por algum tempo, tá? E logo depois a gente vai fazer as nossas réguas, os nossos gabaritos para usar nas capas. Eu vou deixar o papel aqui de molho, vou deixar ele num cantinho. Vocês lembram que eu digo que como eu suo muito, eu tenho sempre uma toalhazinha perto de mim, um pano, tá? E eu vou deixar aqui o meu caderno do lado. Vou voltar para aquele pedaço de papelão que eu tinha para fazer os nossos gabaritos, as nossas réguas, que uns chamam de régua T, gabarito mesmo de medição para os cadernos. Eu vou criar um gabarito de meio milímetro, então é meio centímetro, tá? Aqui marcar bem. Aqui marcar bem. E vou riscar. Então eu tenho esse daqui,
que vai me servir de gabarito. É bom sempre ter dois do mesmo tamanho. Então vamos medir de novo meio e medir de novo meio e vou riscar. E aqui, gente, eu já posso cortar usando o meu estilete. Já posso cortar, deixar a ponta aqui do estilete, deixar reforçar bem a régua aqui, tá? E eu tenho então, vou riscar repetidas vezes. Não preciso fazer força, como esse aqui eu quero que saia bem. Então fazer com suavidade, marcando o papelão até separar, tá bom? Antes de separar totalmente, gente, eu vou passar para aqui logo, para que eu tenha apoio ainda aqui, tá? Vocês percebem que eu deixei a linha fora, porque eu vou passar o estilete bem na linha que eu fiz, tá bom? Para ficar todos do mesmo tamanho. E aqui eu vou fazer até separar, tá bom? Se o meu estilete começar a ficar cego, gente, eu vou quebrar essa parte, porque a lâmina volta a ficar extremamente afiada. Olha aí, já está separando. É isso. Então eu tenho o meu primeiro gabarito de marcação. Aqui eu já tinha começado, né? E vou então riscar de novo até soltar. Olha só, eu tenho então meus dois gabaritos, que eu vou mostrar para vocês. Um que é industrial, que na verdade não, eu fiz o desenho e pedi para uma pessoa que trabalha com MDF fazer, né? Então a gente fez esse daqui, ó, tá? Que é esse aqui. Que é onde eu vou medir os vãos entre o meu caderno. Para transformar numa régua T, eu faço um desenhozinho aqui, e a gente pode fazer de várias formas esse gabarito, tá? Vocês perceberam aqui que essa é de meio milímetro, de 1 centímetro, você pode fazer até de 2 centímetros, dependendo do caderno que você vai fazer. Ela vai servir, gente, eu vou mostrar aqui e eu vou mostrar na prática, claro, na outra aula, na aula do outro dia, de amanhã talvez. Eu acho que na última aula a gente vai marcar esse espaço aqui, tá? Ó. Então isso aqui vai servir para marcar esse espaço entre um papelão e outro, né? Uma base e outra, para que tenha essa dobra perfeita, tá certo? Então esse aqui é a medição, e para que fique bem justozinho, para que fique perfeito, mas eu vou mostrar para vocês. Hoje a ideia era que a gente construísse. Eu posso usar esse papelãozinho aqui, como eu disse. Eu estou usando a pasta 4, porque é aquela que eu encontrei no lixo. Mas vocês podem usar a capa de caderno duro, um papelão mais compacto, que não seja uma caixa como essa que eu estou usando aqui, tá certo? E vocês podem usar para fazer as réguas gabarito. Tá? Vocês podem fazer de meio milímetro, 1 centímetro e 2 centímetros. E a gente vai pausar mais um momento para a gente limpar a nossa bancada e voltar com a construção da nossa capa de uma forma diferente, tá certo? Vou só deixar molhar bem para o papel soltar e quebrar um pouco a celulose. Tá? Daqui a pouco a gente volta para construir uma outra forma de capa. E depois vamos voltar para a costura, tá certo? Vamos voltar aqui, pausar um pouco, enquanto a gente arruma um pouco mais a bancada e volta para construir o nosso caderno.